Aproxima-se o Natal e com ele um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de esperança. No entanto, sendo hoje ainda 23 de dezembro, é tempo, isso sim, de confronto, é tempo de assinte, é tempo de ceticismo, é tempo do Comitê Central. Comitê Central número 34, edição de 23 de dezembro de 2021, convosco como sempre Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de variantes de um vírus que se transmite por via aérea, vamos falar de uma companhia aérea que conhece a partir de agora uma nova variante. No Camarada da Semana vamos falar de um líder que, para não variar, entusiasma pouco, e na nossa sessão de esclarecimento vamos avaliar se seria bom variar do PS. Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, vamos começar a nossa reunião semanal, não é exatamente a reunião do Infarmed, mas de certa forma é mais a reunião do malhar do Infarmed também, e por isso, para isso contamos com o nosso especialista em Covid, Alberto Gonçalves. Alberto, queres avançar com as novidades sobre a variante Omicron que tens estudado tão a fundo? Desculpem, por acaso tenho. Mas isto eu estou a brincar? É que tenho mesmo. Isto a gozar ou quê? Mas sou eu e o Dr. Portas, mas ontem um espectador escreveu-me a dizer que gosta muito do Comitê Central, mas quando, e passo a citar, o Alberto começa a falar da Covid, paro logo com o programa, desisto do programa. Então pronto, começamos lá mesmo, exato, esse já foi. Esse já foi embora. Lá estamos agora com restrições, com mais restrições sobre restrições e com ameaça de novas restrições caso isto não corra bem, por algum motivo. Há boas notícias sobre a Covid, nenhuma delas vem de Portugal, infelizmente. A notícia é da própria variante Omicron, que não queria nada ir por aí, mas parece que esta variante é realmente suave. Se aloja nos brônquios, que não vai aos alvéolos pulmonares, como ia a variante anterior, a Delta, por aí não vale a pena, isso é aborrecido. Agora, o que não é aborrecido e é interessante é ver que muitos países, e alguns deles que eram dos mais férreos defensores das políticas de restrições a propósito da Covid, estou a falar para aí de Singapura, da Austrália. A Austrália ontem admitiu, por exemplo, formalmente que vai deixar a Covid correr, simplesmente. A menos que haja um aumento avassalador de internamentos e de mortes, e que não estão a prever isso, vai deixar a Covid correr, aproveitar ser uma variante pouco grave, esta, quando contagia as pessoas, e deixar, não é ganhar a tal imunidade de grupo que o Dr. Costa e os nossos especialistas todos prometeram. Acho que o Paulo Portas prometeu a imunidade de grupo em Portugal para 17 de julho passado, 18 de julho, havia um dia mesmo, e talvez uma hora. Exatamente, às 9h37, acho que era o que estava previsto. Sim, parece que falhou um bocadinho. Mas pronto, acontece às vezes um especialista falhar, é raro, mas acontece. Mas esses países, os Estados Unidos, o Joe Biden deu mais ou menos carta branca às pessoas para festejarem esta altura de Natal e Ano Novo, sem grandes problemas, porque, como ele diz, até ele diz, o Joe Biden, e não é uma pessoa que eu tenha por um modelo de grande sensatez, mas neste caso acho que teve, até ele diz que que 2021 não é igual a 2020. Mas também é possível que o Joe Biden pense que está em 1953. Pois, a possibilidade dele trocar as datas não é? Sim. Também é grande. É grande. Mas, tirando isso, os países estão a começar a perceber, mesmo no Reino Unido, que tem havido um aumento de casos brutal, esta variante é realmente mais transmissível, parece que é 70 vezes mais... que não é mais transmissível 70 vezes, reproduz-se 70 vezes mais rápido que a variante Delta. Tem um índice de gravidade e de afetação dos pulmões 10 vezes menor que a variante Delta. Isto não quer dizer que se reproduza, que contagie 70 vezes mais pessoas e que seja menos grave 10 vezes. Mas há uma proporção nisto. É certamente isto é um especialista, eu realmente antecipei que havia aqui estudo profundo, viste isto, Carlos? Eu tenho acompanhado o trabalho deste homem e isto já são coisas mesmo a sério. Não, porque é interessante, desculpa só para terminar esta parte, é interessante saber isto porque os nossos mídias em geral, e alguns mídias lá fora também, quando pegam,
por exemplo, quando um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong, que foi o primeiro, acho que a sair assim com alguma seriedade sobre a Omicron, e portanto já saiu um de Cambridge e tem saído agora todos os dias, saem novas coisas, que vão todos mais ou menos no mesmo sentido. Mas quando um estudo destes diz que a variante se reproduz 70 vezes mais rápido e é 10 vezes menos invasiva dos pulmões, os mídia, e então os nossos nisso são exímios, os mídia pegam só na parte do 70 vezes mais rápido. Omicron reproduz-se a uma velocidade espantosa e não sei o quê. Sim, já 90% dos contágios são pela Omicron e tal, não é? Sim, a outra parte de ser menos grave, muitos mídias já não pegam porque isso não faz parte vou dizer a palavra, narrativa do medo que gostam de difundir por aí. Pois eu tinha ouvido esse argumento, Carlos, desculpa, só para pegar aqui num ponto que o Alberto referiu, esse argumento de que em boa medida seria de certa forma até positivo que fosse esta a variante que se disseminasse mais, no sentido em que de facto é uma variante muito menos agressiva e nessa medida seria menos prejudicial do que a disseminação da variante Delta, por exemplo, e que nesse sentido faria toda a lógica aligerar as medidas de contenção, aproveitando essa menor severidade desta variante. Carlos, avança, por favor. Estamos aqui a falar de questões estatísticas. Obviamente é melhor que uma variante menos letal ou menos grave se sobreponha às que são mais graves. Acho que não é preciso ser especialista para dizer isso, mas parece que estamos aqui no Groundhog Day, em que de vez em quando nós já vimos isto a acontecer, já vimos todas estas restrições a serem colocadas. Eu acho que apesar de tudo e trazendo uma pontinha de otimismo para isto, acho que se todos os países têm aligeirado, a cada onda vem novamente o medo e as medidas restritivas, mas cada onda me parece tem menos apoiantes entre o público e por outro lado vai tendo um bocadinho menos restrições. Eu lembro que apesar de tudo o ano passado por esta altura não se podia fazer compras à tarde, tínhamos que estar em confinamento da parte da tarde, que foi aquela idiotice em que se concentrou as compras de Natal todas de manhã. Pois é, aí parecia haver o objetivo de disseminar, nesse caso a variante Delta, não é? Disseminar rapidamente a e como se viu Delta. em janeiro conseguiram. Eu acho que ali havia alguém aqui há uns tempos que... Lembram-se quando caiu aquele avião na Ucrânia, em que iam uma série de investigadores que poderiam resolver o vírus da SIDA? Mas houve aí é verdade, houve aí um maluco qualquer que fez uma teoria que o vírus da SIDA, como era muito prevalente naquela zona da Ucrânia, se tinha infiltrado no cérebro das pessoas que tinham disparado. Olá. E que tinha sido, e que tinha pronto. Não estava à espera de uma teoria. Parece-me razoável. Não, que tinha filtrado o cérebro e tal. Mas é um caso que se presta a boas teorias, mas eu não estava à espera dessa. E o ano passado, de facto, havia ali, parecia que o coronavírus tinha entrado no cérebro das pessoas que decidiam as restrições e olha, o que eu posso fazer para que o vírus se propague ainda mais? Olha, vamos concentrar aqui na época Natal, em que as pessoas vão às compras, vamos concentrá-las todas na parte da manhã para ver se o vírus se dissemina. Sim, é os 15% de desconto em compras e a variante Delta, pois, por altura do Natal. Acho que a variante Delta ainda não estava cá. Se calhar ainda não, se calhar depois só no início do ano. Se calhar se estivesse. Mas pronto, acho que estamos, e eu acho que já disse isso nos episódios anteriores, estamos aqui numa mistura. Eu gostava muito de acreditar em teorias da conspiração, mas acho que aquilo que temos aqui é uma mistura de três coisas. Primeiro, a imprensa que precisa muito de hits e este tipo de coisa, então tende a ir muito para os extremos, ou pelo menos a ir para a mensagem mais sensacionalista. Isto acontece para ambos os lados também. Muitas vezes quando se começou a falar da pessoa que morreu, ele só tinha 92 anos, mas tomou vacina e morreu passado 2 semanas. Eu acho que tem-se feito isto um bocadinho dos dois lados, o que alimenta ali a discussão. Portanto, uma imprensa que precisa de links e de hits e tal. Uma classe política com uma profunda aversão ao risco.
ou seja, não quer ser culpabilizada por nada e por isso é que se investe fecharam praias e parques e coisas. E agora em véspera de eleições, não é, Carlos? Exato, exatamente, ainda mais com isso. Acho que, por exemplo, quando se fecha um espaço outdoor, onde a transmissão é muito reduzida, onde existem muito poucos casos, e que se está a empurrar pessoas para um espaço dentro de casa, aquilo que está a fazer é mesmo a ajudar a propagar o vírus. Só que, se o vírus fosse propagado num espaço público que o decisor político não tinha fechado, o decisor político era a responsabilidade, mesmo que fosse só uma ou duas pessoas. Ele se calhar tem esta aversão ao risco, prefere que 20 pessoas apanhem dentro de casa, porque aí a culpa é delas, do que ele próprio ser responsabilizado por uma ou duas pessoas terem apanhado num parque público. E depois temos uma outra coisa, que é a terceira parte disto, que é termos uma população, especialmente em países desenvolvidos, que dá a liberdade como garantida. Então hoje sobrepõe em muito de longe a segurança à liberdade. Portanto, até que prefere este tipo de coisas, depois tribaliza-se, claro. Há países e países, Carlos, e há sociedades e sociedades, não é tudo igual. Apesar de tudo, nos países desenvolvidos tem sido muito, muito constante, até há países bastante piores, claro, que é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, que foi pior e agora o ápice da liberdade. A Nova Zelândia eu acho que não vai ter emenda, mas suspeito. Sim, infelizmente, e mesmo na Europa, infelizmente, os movimentos, digamos, pró-liberdade neste caso, não têm aquela extensão que poderíamos esperar de algumas democracias um pouco mais avançadas. Acho que, pelo menos, comparativamente, por exemplo, com o que se passa nos Estados Unidos, não há qualquer comparação. Tiago, mas mesmo nisso, Portugal é um exemplo, a meu ver, mau, porque Portugal é talvez dos países, seguramente, em que um movimento contestatário às políticas da Covid e que menos significativo, não é? É menos significativo. E as políticas da Covid, independentemente da variante Delta, da Omicron, da Ômega, do que for, são, se considerarmos uma a uma, são absurdas. Mesmo estas absurdas, medidas são agora, contraditórias, isto não faz sentido absolutamente nenhum, quer dizer. A senhora da DGS, quer dizer, há vírus, o vírus pode não se ter alojado no cérebro como o da SIDA, mas há outros vírus que se alojam, com certeza. A senhora da DGS veio dizer que na DGS trabalha-se de janela aberta, com sobretudo e cascol, e aconselha as pessoas a fazer o mesmo nas ceias de Natal e Ano Novo e tal. Arejar tudo, bem arejado e tudo, pôr o cascola e o gabardinho. A pessoa andar ali com uma mantinha às costas, pelos vistos, e um gorrinho, e é assim que eles trabalham na DGS. Primeiro que nem sabia que eles na DGS trabalhavam, pensava que vinham dizer coisas. E poupa-se imenso em aquecimento e por aí fora. Sim. A luz está cara. Sim, a luz está, isso também é verdade. Quer dizer, as pessoas já dizem o que lhes vem à cabeça e porque não têm receio também de escrutínio nenhum. Depois dão-se esta rédea solta, porque também ninguém... Eu imagino que no tempo do Passos Coelho, se tivéssemos vivido uma crise destas, e se houvesse uma pessoa representativa ou próxima ou que se identificasse com o governo do Passos Coelho e que viesse dizer estas coisas, o que não seria? Neste momento, como é o PS no poder, estas pessoas podem dizer mesmo tudo o que querem. O Dr. Costa até pode falar no perigo dos eurossóis. Eu queria dizer eurossóis. Eurossóis. Acho que disse eurossóis anteontem. Pois. Acho que não há problema nenhum. Sim, para mais com uma comunicação social, com uma atitude ligeiramente distinta, não é? Da que teve noutras circunstâncias em que era bastante mais... Há 2 dias ou 3, quando veio apresentar as novas restrições, estava ali a apontar para uns gráficos. Já parecia um especialista de facto, como o Dr. Portas ou o Dr. Marcos Mendes. E o Dr. Alguém imagina que o Dr. Costa faz alguma ideia do que é que está para ali a dizer? Eu acho que ele nem consegue interpretar um gráfico estatístico básico, mas pronto, o país acha que sim e ninguém se atreve a questionar. O país acha que sim, provavelmente daqui a um mês traz essa confirmação. Vamos ver. O país está realmente mas nesta matéria da Covid a alternativa não existe. A alternativa plausível, que é o PSD, não parece que seja alternativa nenhuma nesta matéria. Bom, por falar em temas alternativos, se calhar acabávamos por aqui o assunto da Omicron que está despachado e vamos então falar da companhia aérea que tem uma nova variante e para isso contamos com o nosso especialista em companhias aéreas que têm novas variantes, Carlos Guimarães Pinto. Carlos, a Comissão Europeia e Alberto também obviamente aprovou o plano de reestruturação da TAP. Eu li por alto o documento, sei que as ajudas totais prefazem cerca de 3,1 mil milhões de euros e chamou-me a atenção também o facto de, com este acordo, a TAP ter de ceder
18 sluts à concorrência. É isto? Sim, outro Groundhog Day. Antes de começar, Tiago, Sim. Carlos, desculpa, tu disseste sluts. Disse Ou sluts. Não são sluts. Disse sluts, Slut não é outra digas. coisa. Mas de Disse- ceder a concorrência. Mas Se eles 18 cederem sluts 18 também não é sluts, muito, se porque eles a cederem companhia 18 tem muitos sluts à funcionários. a concorrência vai ficar contente. Se Eu forem disse, assim de muitos facto. sluts. Pois, Tu achas- e 18, tem quantos funcionários a TAP? Alguns milhares, não é? Estatisticamente, em princípio, não é Deve haver difícil. alguma slut no meio. Epá, não, Acho que estou- para estou a 18 brincar. também não é. Mas, enfim, peço desculpa. Li mal o documento. Enganei-me a ler o documento. Carlos, queres avançar com isto? Sim, Eu não resisto a abranger isso. pá, até para desculpa. disfarçar aqui um bocado a coisa. Para disfarçar um bocadinho. Opa, eu começo, e parece uma coisa que é óbvia e que não tem sido passada, que é aquilo que a Comissão Europeia decidiu foi que Portugal podia injetar dinheiro na TAP de acordo com aquele plano de restauração. Note, a palavra aqui é podia, não que devia. Nem obrigou, não é? Nem obrigou. Exatamente. Note, é que estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Aquilo que estamos houve uma permissão para tomar essa decisão política, o que não torna essa decisão política irrevogável ou politicamente aceitável. E isto é importante. Aquilo que a Comissão Europeia tem que fazer isto viola ou não a concorrência. Eu também discordo, acho que claramente estamos em violação das leis da concorrência da União Europeia, que só foi aprovada porque todas as outras companhias aéreas também precisaram deste tipo de coisas e quando precisam todos deixar de cumprir as regras. Sim, mas não há uma avaliação caso a caso, Carlos, em função até da probabilidade de se... Por exemplo, a companhia há aqui duas devolver este razões. dinheiro ao Estado. Há aqui duas razões que têm a ver um pouco com política europeia. A primeira é porque houve outras injeções, apesar das outras injeções terem uma natureza diferente, porque são feitas em companhias aéreas que podem pagar, ao contrário da TAP, que nunca vai devolver isso. E depois há outra coisa, que é o peso que a Alemanha tem neste tipo de decisões e à partida, como a Lufthansa é o candidato mais forte a vir a receber a TAP já limpinha de todos estes problemas, depois de nós termos injetado ali algum dinheiro, há ali alguma pressão para que isso aconteça. Portanto, ou vai ser a TAP, ou vai ser a Lufthansa, ou a Air France, tanto a Alemanha como a França tem um peso muito grande dentro da Comissão Europeia e, portanto, havia ali algum incentivo a dizer os contribuintes portugueses que paguem, que limpem aquilo e depois nós recebemos a companhia aérea limpinha. Mas, mais uma vez, aquilo foi tratado, esta decisão da Comissão Europeia, como se a Comissão Europeia estivesse a validar a decisão política. Não como se tivesse estava. avaliado o programa e dito que isto é realmente estupendo, avancem com isto, nota 20, não é? Não foi nada disso. Aliás, Pois. eu tenho a certeza absoluta que se a Lufthansa ou a Air France tivessem precisado de uma injeção que em termos relativos fosse desta dimensão, por exemplo, a TAP, a injeção de dinheiro na TAP é perto de 4% da despesa pública em Portugal. A injeção que foi feita na Lufthansa é 10 vezes menos, 10,4%. Se eles tivessem precisado de fazer uma injeção 10 vezes superior e que nunca pudesse ter sido paga, eles não teriam feito. Mas para Portugal, Portugal pode fazer Além de que as nossas injeções na TAP têm as doses, é preciso uma dose todos os meses, parece já um bocadinho, não é? Há ali uns reforços É permanentes. como a Uns vacina. reforços, uns boosters, uns boost. boosters. É um boost. Exatamente. Mas deixa-nos é algo engraçado que nós, em 2014, 2015, houve ali uma enorme discussão sobre a privatização da TAP, muita gente a rasgar as vestes, que se a TAP fosse privatizada iria-se perder não sei o quê, mais ou menos como agora se a TAP entrasse em insolvência. Mas agora sabe-se que estamos a meter dinheiro lá para um dia privatizar. Eu quero ver que tipo de genica, como é que vão dobrar aquela espinha para justificar algo que em 2015... Tem gente muito experimentada a dobrar a espinha. Era o demónio. O Circo do Soleil anda atrás desta malta. É uma necessidade continuarmos num país que desvia dinheiro da economia produtiva, que desincentiva a economia produtiva para enfiar dinheiro em meras questões ideológicas, num mero, puramente, neste caso então, é um mero safar-se, safar a cara do governo por ter tomado esta opção em 2015, 2016.
Alberto, estás ansioso para comentar este caso? Já o comentei noutro lugar e posso repetir mais ou menos. Não tenho nenhuma coisa nova a dizer em relação ao que fiz na Rádio Observador. O que me faz impressão nisto não são as pessoas que tomam decisões a propósito da TAP, porque essas eu imagino, consegue-se imaginar de alguma maneira aquilo que podem ganhar com isto, não é? Diretamente, indiretamente, através de favores, disto, daquilo. Não quero agora ir mais longe. O que me faz impressão são aquelas pessoas que vão para as redes sociais, pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, pessoas, como se diz, anónimas, que vão para as redes sociais defender com entusiasmo, apenas por ideologia, suponho eu, como diz o Carlos, todas as decisões que o Pedro Nuno Santos toma a propósito da TAP. Eu acho que será por ideologia, podem ser patriotas também, pode ser patriotismo, mas no tempo do tal movimento que o Carlos aludiu, que ele não tapa os olhos, não é? Do António Pedro Vasconcelos e mais aí umas figuras. O que é que movia aquela gente diretamente, o que é que eles iam lucrar diretamente com a questão, com a manutenção da TAP? Que eu saiba nada, acho que nem sequer o António Pedro Vasconcelos, não sendo uma figura anónima, mas também acho que não tem participação nestes negócios. Uns upgrades, se calhar, depois, para talvez para passassem da voos, executiva ali, sim, depois, sim. Umas 5 filas para a frente e tal. Uns cacauetes, mais uma embalagem de cacauetes, se calhar. Pode ser, já bom. E copos de vidro em vez de plástico e tal. Eventualmente, sim. Mas de resto não estou a ver nada que eles possam ganhar. Eu acho que é por serem apenas, sei lá, fazem parte do clube de fãs dos políticos em que decidem estas coisas, pela via socialista, ou então é mesmo uma vontade patriótica, um espírito. Eles acham que viajar numa companhia com as cores da bandeira portuguesa que lhes dá uma sensação qualquer superior a viajar aí uma porcaria qualquer, que não tenha a nossa linda bandeira. Não faço ideia, sinceramente não consigo perceber. E o facto é que eles, embora a uns faça mais falta do que outros, eles despejam dinheiro também nisto e são obrigados a fazê-lo. E não sei o que é que ganham com isto. Não há nada nesta história da TAP que seja defensável do ponto de vista das ações do governo. É uma companhia que dá prejuízo e que nós enfiamos dinheiro nela. É claro que o Pedro Nuno Santos já prometeu que quando a TAP der lucro, nós também vamos passar. Acho que é transferido diretamente para a conta, como aqui. Exatamente. Já lhe dei meu nível. Sim, não é preciso, depois é automático. Pois a Eurovoucher, a Comissão Europeia aqui fez um bocadinho aquele papel do transeunte que vê um tipo que é o contribuinte português a ser assaltado pelo governo, não é? Mas finge que está a olhar para o outro lado e não reparou, e portanto ótimo. É deixar isto decorrer, até porque beneficia depois indiretamente deste assalto, não é? Por aquela via que o Carlos referia, para a companhia, para um possível comprador. Desculpa. A metáfora nem sequer é essa, que a Comissão Europeia aqui não tinha que fazer julgamentos. Não tinha que intervir. A Comissão Europeia o que tinha que dizer é, efetivamente, é essa a mão que tem que ser metida nesse bolso. Isso está correto, isso que vocês estão a fazer é assim que se faz. Agora, se devem ou não fazê-lo, não faz parte da Comissão Europeia, não tem que falar sobre isso. O que tem que dizer decisões políticas, não é? Pois. Exatamente, não se mete na decisão ideológica ou política de tomar essa opção. O que tem que dizer é se isto está, se viola ou não as leis da concorrência. É só isso. Naquele caso só tem que dizer, isso é furto ou é roubo? Que é aquela definição que os advogados gostam muito de dizer. Nunca sei o que é uma envolve violência e outra não. Esqueço-me sempre qual é que envolve violência e qual é. Acho que é o roubo. Mas violência psicológica está incluída, não é? Portanto, pronto, aquilo que a Comissão Europeia, eu repito, não disse que deve ser feito aquilo. E isso muitas vezes tem sido tratado assim, ou seja, que aquilo que a Comissão Europeia disse foi, sim senhor, acho que essa opção certa é desviar não sei quantos mil milhões. Não foi isso que eles fizeram. Foi só, não viola esta e aquela lei. Por acaso viola, mas pronto, como interessa a Alemanha, desta vez que violem todos. Não há grandes problemas. Desta vez violem todos. Acabamos com esta frase, se calhar, esta primeira parte, não sem antes agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã e os Hotéis Vila Galé, e lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem, nesta altura do Natal, dar um contributo para que o Comitê Central continue por muito tempo livre e independente, usando o MBWay, com o número 912-480-091, ou tornando-se patronos do Comitê Central em www.patreon.com/Comitê Central. Nós voltamos já a seguir com o nosso camarada da semana.
Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é Rui Rio, líder do PSD, que saiu reforçadíssimo do último congresso do partido no fim de semana passado. Rui Rio, que se apresenta assim como um contendente sério ao cargo de primeiro-ministro. Teremos um entusiasmante Rui Rio, António Costa. Rui Rio, que, assinale-se, foi o único líder do PSD até hoje a vencer 3 eleições internas, todas por uma margem pequenina. Portanto, agora em janeiro, dia 30, teremos Rui Rio contra Costa, o senhor das vitórias por pouquinho, contra o senhor desdenha vitórias por pouquinho. Portanto, vai ser entusiasmante este confronto de dia 30. Carlos e Alberto, o que é que retiveram de fundamental do Congresso do PSD? As ideias-chave que foram explanadas no Congresso, a discussão ideológica que houve em torno dessas ideias, os caminhos que foram apontados para o futuro do país, o que é que vos pareceu tudo isso? O entusiasmo de Carlos Moedas? Discussão nenhuma, ideologia nenhuma, programa nenhum. Agora, o Dr. Rio, pela primeira vez, fez um discurso em que atacou, que eu tivesse visto, fez um discurso em que atacou o António Costa. Isso foi uma coisa inédita. Mas nem foi esse o ponto que eu retive do Congresso. O que eu retive do Congresso foi aquilo que aconteceu mesmo ao início do Congresso, ou antes do Congresso, que foram aquelas sondagens que pela primeira vez dão hipótese de uma vitória do PSD. Agora em janeiro. Até agora achava-se que isso era impossível, de certo por mérito imenso do PS e da sua governação. Agora começa-se a achar que isso não é... que a eleição vai ser disputada. É capaz de ser, já li por aí, é capaz de não ser assim uma coisa tão disparatada quanto isso, que se calhar são as eleições legislativas mais disputadas, mais imprevisíveis da nossa relativamente breve história democrática. E se calhar vão ser. Se isto tem algum mérito do Dr. Rio, não, mas ele também faz por isso. Ele não se quer destacar, ele não quer ganhar o poder, ele, pelos vistos, está à espera que o poder lhe caia em cima. Se cair em cima de forma total, ou seja, para ele ser primeiro-ministro, ótimo. Se der para ele ser vice-primeiro-ministro, também não parece que ele ache muito mal. O que estamos a ver aqui de futuro é a hipótese de um bloco central. E acho que isso é terrível para o país, não era isso que o país precisava. Acho que entre a vitória do PS e a vitória do PSD, mal por mal que ganhe o PSD, porque não são os mesmos, mas apenas por isso. Mas que na prática significará provavelmente ganhar o PS, quase. Acaba por ganhar o PS, pois, porque é evidente que o Dr. Rio já... Há aqui uma coisa que eu não sei como é que o Rio vai conseguir gerir até à data de eleições. Se agora a estratégia, como cheira mais a poder, é natural que a estratégia passe por atacar o PS, pela primeira vez. É difícil ele explicar como é que vai atacar o partido com o qual se dispõe a fazer alianças no pós-eleições. Não sei. Claro que isto é possível e o PCP e o Bloco fizeram isso em 2015, mas quando se diz abertamente, como o Rio diz e reconhece que o PSD está disponível para fazer alianças com o PS e está à espera que o PS diga se vai fazer o mesmo, e o PS claro que não diz. Quando o Rio se dispõe a isto, e é claro neste sentido, e é assumido neste sentido, é muito difícil que alguém leve muito a sério qualquer crítica mais razoável ou profunda que ele possa fazer à governação do PS. Porque se o PS merece essas críticas, não é digno de merecer uma aliança a seguir a 30 de janeiro. Mas o Dr. Rio vai ter que resolver isto, ou não resolve, e as pessoas votarão em conformidade, não faço ideia. Mas que a coisa está renhida, está. Está renhida e está entusiasmante, de desfecho imprevisível esta eleição. Desfecho imprevisível, mas em todos os casos péssimo, em princípio. Não que queira ser muito pessimista, mas Carlos, estás mais otimista do que eu e o Alberto? Até porque me parece que não existem grandes diferenças ideológicas entre António Costa e Rui Rio. É uma infelicidade para o país, mas não existem assim tantas diferenças ideológicas entre um e outro. Rui Rio terá a fama de ser mais honesto ou de ser mais do que António Costa. Isso pode ser relativamente importante, mas não é suficiente para o país.
Não basta ter um socialista honesto, é preciso ter alguém que não seja socialista. Já tivemos um santo, que foi o Guterres, e a coisa nem por isso, não é? Nem por isso funcionou. Acho que Que é apenas sério, não vai ser por aí, certamente. Não é só pelas características pessoais que iremos chegar lá. Nós temos que ter uma mudança efetiva nas ideias, na forma como se encara o país, e isso mais uma vez não se viu no Congresso do PSD, não se viu ali uma forma vincada de dizer nós iremos fazer de forma diferente o PS isto, isto e isto, até porque não o podem fazer, porque ao longo, principalmente nos últimos 2 anos, em que a geringonça estava meia partida, foi Rui Rio que deu a mão em muitos das piores coisas que o PS fez. A substituição de Joana Marques Vidal, aquela fantochada das eleições nas CCDRs, a questão do Procurador Europeu, portanto, das reuniões no Parlamento, os debates, o fim dos debates, a nomeação de Centeno para o Banco de Portugal, portanto, todas aquelas coisas que afetaram diretamente as instituições, o Rui Rio esteve ali ao seu lado, portanto, não podemos esperar uma grande alteração. E pessoalmente deixa-me triste, porque há ali uma ala do PSD com a qual eu simpatizo, que tenha sido um congresso demasiado pacífico, quer dizer, ninguém colocou em causa aquilo. Quando cheira a poder, já se perde completamente. Nem os alegados confronto de ideias, não houve nada. Nem os alegados não alinhados com o Rui Rio, digamos assim, nem dessa parte se ouviu nada que soasse a uma possibilidade de um caminho diferente para o partido, não é? Nada, há aquele pensamento estratégico que é, se as coisas correm bem para o PSD, eu eventualmente vou conseguir aqui a minha coisinha lá no poder. Se as coisas correm mal, pelo menos não me podem culpar a mim por ter sido um crítico e ter contribuído para que as coisas corressem mal, e eu estou numa posição melhor para isso. Em termos táticos, até se entende. Esta é uma das razões que eu não gosto da política partidária interna, da política interna dos partidos, é precisamente porque há sempre esta incapacidade de ser direto e honesto e genuíno, está sempre em táticas e depois passa-se a vida nas táticas. Eu tive alguns amigos no PSD, no CDS, eu hoje estou na IEL, mas tive muito tempo, grande parte da minha vida fora da política partidária, e cada vez que falava com eles dizia, sim, é verdade, temos que sacrificar agora aqui um bocadinho e tal, porque eventualmente mais lá à frente conseguimos e tal, fazer isto e só fazemos a mudança, se engolirmos agora, não é? Mas depois passa-se a vida a fazer isso. Depois chega-se lá, volta-se a fazer isso, porque eventualmente dá 2, 3 anos, e depois chegam aos 50 anos, aquilo foi a vida deles toda. Foi aquele taticismo dentro dos partidos, foi a vida. Eu gostei da parte que aos 50 anos a nossa vida já foi toda. Gostei. Sim, Alberto, lamento informar, mas sim. Já acabou. Não, eu estou a falar de pessoas que entram aos 20 ou 30 anos na política e às vezes mais cedo até, não? Este tipo de coisas, e depois passam 20 anos, não é? E depois passam 20 anos e fizeram sempre a mesma coisa. E aos 50 anos... Quando dão por ela tem 60 e tal e são Marcos Mendes. Não há destino mais triste. Bem, sim. Eu referi os 50 anos, deixa-me dizer, porque normalmente é aquela idade em que chegam ao pico da sua carreira política. Pico de forma, exatamente. As lideranças e por aí fora. Bom, obviamente muitos não chegam aí, apesar de terem passado os 20 ou 30 anos anteriores a fazerem aquele tipo de taticismo para que um dia... Sim, porque há uma competição feroz. Aos 50 já nem sequer sabem o que é a diferença entre tática e aquilo que pensam, já confundem as duas coisas. Isso viu-se muito no Congresso do PSD, é uma infelicidade quanto a mim, mas pronto, apesar de tudo, é menos mal que o PS, não muito menos mal, não suficientemente menos mal para mudar o país, mas pronto, as coisas são que são. Enfim, não se vislumbra nada de jeito, digamos, concluindo de uma forma mais prosaica, não se vislumbra rigorosamente nada de jeito das eleições de janeiro do próximo ano, e nós aproveitamos para elevar um pouco o espírito do programa, lembrando do apoio do nosso patrocinador, o Azeite Talismã, e também dos hotéis Vila Galé. Relembro também que aos nossos espectadores que, se porventura já tiverem oferecido todos os presentes de Natal, e provavelmente sobrou bastante, porque vivemos num momento de fartura e num país realmente próspero, que podem sempre contribuir com essa maquia para que o Comitê Central
Permaneça independente e livre durante muito tempo através do MBWay para o número 912-480-091 ou podem também, em alternativa, tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e leitores. Agradecemos imenso as perguntas que os nossos ouvintes têm enviado. Agradecemos que o continuem a fazer para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta desta semana é do amigo do comitê Nuno Paulo. Pergunta o Nuno Paulo o seguinte: depois do pântano de Guterres, da bancarrota de Sócrates e da pandemia de Costa, faria sentido lançar-se um alerta geral para não se votar no PS, nem que seja para não dar azar? É esta a pergunta de Nuno Paulo. Eu corrigi só aqui um pequeno pormenor. A pandemia não é, temos a atribuir, não é de Costa, a pandemia. A reação à pandemia de Costa, não é? A reação à pandemia de Costa, a bancarrota de Guterres e o pântano a bancarrota de Sócrates e o pântano de Guterres. O que é que se passa com o PS? Há aqui uma mala pata? Para o PS, não. Para o PS, quando falaste no pântano de Guterres, sim, foi a expressão que ele usou quando foi exatamente, embora. Para se pisgar, exatamente. Mas depois, muitos anos depois, apareceu na capa da Time ainda enfiado num pântano, não é? Sim, o homem não consegue sair de lá. Com as calças arregaçadas, com aquele ar desconsoladinho e tal. Não, a malapata não é do PS, é nossa, mas é nossa por escolha. Porque ao PS as coisas parecem estar a correr bem, não é? Muito bem. Quer dizer, neste momento, em termos eleitorais, já parece já terem corrido melhor. As sondagens não estão famosas para o PS, pelo menos não estão como estavam aqui há uns meses, que lhe davam uma vantagem muito grande. E é natural, quer dizer, eu acho que o PS, com a governação que tem feito, com o elenco governativo e com a prestação destes ministros, e sobretudo com o Dr. Costa, quer dizer, o facto de ainda estar a liderar as sondagens é absolutamente extraordinário, e é um hino à incapacidade do PSD em ser oposição, porque a altura melhor para ser oposição do que face a esta governação do PS é difícil. E é um hino, Alberto, desculpa, deixa-me voltar a referir a comunicação social. É um hino, é também um hino à falta de vontade e profissionalismo e imparcialidade da comunicação social em escrutinar a ação deste governo. É claro que sim. Agora, também eu acho que as pessoas, se calhar estou a ser otimista ou ingênuo, eu acho que as pessoas já deviam estar crescidinhas o suficiente para se conseguir fazer uma leitura do Público, ou do Diário Notícias, ou da SIC Notícias, ou desses órgãos mais afetos ao PS, e que na maioria dos casos apenas divulgam propaganda governamental, e o público, as pessoas, o eleitorado, devia conseguir fazer uma leitura mínima do que dar um desconto, não é? E perceber o que se passa, atender aos factos reais. E não às interpretações e aos filtros que a SIC Notícias coloca para tornar esses factos ouvi a expressão agradáveis Alberto, para o governo. Noutras latitudes, peço desculpa, mas ouvi a expressão curadores da realidade para aplicada à comunicação social, neste caso nos Estados Unidos, mas é uma expressão interessante. É interessante, aqui a realidade está, bem precisava que a curassem, porque está um bocado doente. Não destes curadores, mas que a curassem. Não nesse sentido. Mas realmente há uns filtros. Há exatamente o oposto que havia durante o governo do Pedro Passos Coelho, volto a referir. Nessa altura, a mais pequeno indício de que uma coisa estava mal, e havia coisas mal, obviamente, motivava um drama imenso na maioria dos mídia. Chegou-se a especular que o número de suicídios em Portugal estava a subir, e era por causa do Passos Coelho, claro, a culpa é do Passos sempre, e da Troika, e não sei o quê. Tudo refletia ou traduzia a má governação. Com o PS é exatamente o contrário. Isto pode afundar, está a afundar, e não estou só a falar da Covid, está a afundar em muitos aspectos, nem só da TAP, isto está a correr muito mal. Portugal daqui a pouco está a rivalizar ali com a Bulgária, a disputar com a Bulgária o último lugar. Acho que isso já estamos, não é? Acho que já estamos ali perto. Exatamente. Sim. O Costa já conseguiu descer, já estamos. Ainda estamos acima da Bulgária, mas quer dizer,
Qualquer dia já nem podemos, já estamos com a Albânia mesmo, já estamos resvés com a Albânia. E depois há ali uma questão. Desculpa. Diz, Carlos, diz. Desculpa. Não, ia só acrescentar que depois há uma questão que ajuda um bocadinho ao PS manter-se no poder durante muitos anos. É os timings que tem para abandonar o poder. Se nós pensarmos Os timings e depois o spin-off que quando acontecem esses abandonos, não é? A forma como se consegue, lá está, vou utilizar outra vez a palavra narrativa, mas de como se consegue gerir a narrativa para que o ónus dos problemas que levaram o PS a abandonar o poder seja atribuído a outros que não o PS. Não é? Se nós pensarmos desde 95, quando o PS tomou o poder, na altura do cavaquismo, o PS largou o poder em duas alturas muito específicas. Foi em 2001, logo a seguir, logo durante a crise das novas tecnologias e também do 11 de setembro. Houve uma crise global e o PS deixa o poder precisamente nessa altura e retoma o poder logo em 2005, passado pouco tempo. Depois, durante a crise financeira, volta a abdicar do poder para vir alguém limpar, e neste momento eu vejo muitas pessoas com muita alegria e tal, que vai ser uma grande vitória do PSD. Parece que se criou ali uma crise política que pode vir a dar o poder ao PSD, ou pelo menos a liderança de um governo de bloco central ao PSD, numa altura em que temos o regresso de algo que não tínhamos há mais de 20 anos, que é a inflação. Numa altura em que os subida de juros, não é? Energia estão em valores inacreditáveis perante a possibilidade de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, numa altura onde os impactos da pandemia vamos começar a perceber que impactos estruturais na economia que a pandemia trouxe. Portanto, fim das moratórias, os juros, por aí fora, não é? Exatamente, eu sinto que pode haver ali mais uma vez ali um timing perfeito para o PS abandonar o poder, apenas para regressar daqui a 3 ou 4 anos com a imagem lavada, a acusar os outros de terem sido austeros. Vocês não sentem que o PS não está assim, não parece de facto muito empenhado em ganhar estas eleições? Mas provavelmente porque o timing para sair é bom, não é? Provavelmente porque vê confluir uma série de circunstâncias que convidam ou que poderão ser boas para sair do poder, para deixar de assumir as responsabilidades governativas neste momento. Eu acho que o único objetivo deles, desculpa, Carlos, é colocar o PRR, os dinheiros do PRR com dono, e a partir daí eles não têm muito a fazer neste momento. Porem-se ao fresco. Porem-se ao fresco, sim. E provavelmente os destinos do PRR já estão mais ou menos traçados, como o Carlos até acho que já estavam ainda antes do dinheiro começar a chegar. Ainda do dinheiro começar a chegar. Antes dele ir ao banco, não é? Dele perguntar antes de ir ao banco já estava tudo atribuído, sim. Portanto, realmente não vejo o PS assim muito interessado, e agora foram buscar aquele sujeito da publicidade, da publicidade, do Paixão Martins, não é? Um sujeito ligado ao Sócrates também. Sim, um clássico também. Foram recuperá-lo de reforma. Parece Agora que sim, e eu vi alguém dizer que o PS foi buscar um peso pesado, eles estão com tudo. É a expressão do futebol, colocar a carne toda. Parece-me exatamente o contrário, eles parece que estão a fazer quase de propósito para ganhar isto. Pois, eu não antevi esta possibilidade, mas se calhar ao contrário do que diz o nosso amigo Nuno, se calhar nesta altura devíamos lançar um alerta geral para se votar no PS. Para eles terem que lidar com isto. Não, maioria absoluta, agora tenham paciência. Eu acho que a bombinha rebenta-vos nas mãos, não é? E depois então logo se vê. É bom ter, entre estar em crise com o PS e estar em crise sem o PS, apesar de tudo, ainda é melhor estar em crise sem o PS, pelo menos. É sempre melhor estar sem o PS, em crise ou fora dela. Carlos, mas eu acho que, para usar um termo em estrangeiro, acho que ainda não estamos no sweet spot. Acho que não era? Era esperar só mais um bocadinho, só mesmo até a coisa arrebentar de vez, e depois então se calhar... De qualquer maneira, Tiago, as pessoas nunca fazem essa relação de causalidade entre o autor de uma crise e depois as consequências da crise, porque se viu-se com Sócrates e com a Troika, a culpa foi sempre do Passos. Pois lá está, esse trabalho foi de facto muito bem feito. E eles fazem isso muito bem, sim. E, aliás, é a única coisa para a qual o PS parece ter jeito, é para endossar culpas. Muito jeito. Portanto, é possível, até há a hipótese, inclusive, ao pântano do Guterres, à bancarrota do Sócrates e à pandemia do Costa, seguir a Venezuela do Pedro Nuno. Porque pode ser mais longe. Também outro, sim. O Chile, agora a extrema-esquerda está toda entusiasmada com a vitória lá do sujeito qualquer. O Chile também deu a volta. Bisneto do Allende. Exatamente. Muito bem, meus caros, acho que foi uma emissão muito produtiva
provavelmente devem os estar nossos... super felizes com este fim de programa. Muito felizes, Algumas irão ver isto na véspera de Natal ou até no próprio dia de Natal. entusiasmadas. Vai alegrar o dia. Há malta que estava para emigrar nestes dias, que já desfez a mala. Já arrumou tudo outra vez. Vou e a malta que apostar voltou para o Natal, que vai estar a ouvir isto na noite de Natal. Exatamente. Imagino muitos a ver isto na sua televisão, no YouTube, na noite de Natal. Nem imagino as o mais pessoas a fazerem provável. outra coisa. Outra Nem coisa, imagino as pessoas a não. fazerem outra coisa. Tens vontade de Exatamente. regressar. Sim. Não Acho que esqueçam isto é de se agasalharem por causa das janelas abertas. Vejam isto com um gorrinho e uma este samarra pelas costas. É este tipo de entusiasmo que nós gostamos de espalhar na nossa vasta audiência e nada mais apropriado para esta quadra natalícia. Mais apropriado só mesmo lembrar o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé e lembrar também aos nossos espectadores e ouvintes, nomeadamente esses que estão mesmo muito entusiasmados com o estado do país, em colaborarem para que o Comitê Central permaneça por muito tempo independente e livre através do MBWay para o número 912-480-091 ou tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem recordar que, tal como hoje e daqui para a frente, o Comitê Central vai estrear sempre à quinta-feira, às 21 horas, em exclusivo e em simultâneo, no Facebook do Comitê Central e no canal de YouTube do Comitê Central. Assim como estamos sempre em todas as plataformas de podcast. Não tem mesmo hipótese de safar. Estamos no Spotify, estamos em Apple Podcast e em Google Podcast e não sei, provavelmente há mais coisas de podcast em que também estejamos, mas nestas três estamos de certeza. E por hoje despedimos com desejos de um estupendo Natal e nós voltamos ainda antes do Ano Novo para dar as boas-vindas com o mesmo entusiasmo a 2022. Um bom Natal então e até para a semana. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Yeah.